Hoje é o último vídeo que eu vou falar sobre sabotadores internos. Eles são 10 no total e eu já falei sobre o crítico insistente, a vítima e o hipervigilante. Hoje eu vou falar dos 6 últimos de um modo um pouco mais resumido, mas o mais importante não é que a gente se aproprie disso com o qual a gente se identificou, mas que a gente utilize isso como uma forma da gente trabalhar as nossas dificuldades. Como eu tenho falado nos últimos vídeos, todos nós temos os nossos entraves, as nossas limitações, as nossas dificuldades que muitas vezes nos impedem de funcionar dentro daquilo que é o nosso potencial. A nossa história de vida, as relações que a gente estabelece, os nossos medos, as nossas cicatrizes, vão formando camadas de proteção que ao longo do tempo a gente vai entender que mais nos afastam das nossas verdadeiras possibilidades do que necessariamente nos protege. Hoje eu vou falar de uma forma um pouquinho mais resumida dos 6 restantes. Então, assim, prestativo. O prestativo é aquele que, por ter uma dependência do outro, ele está sempre se colocando no lugar de assistencialista. Ele faz tudo para o outro porque, no final das contas, ele está buscando sempre afeto e aceitação. Normalmente, nesse caso, se trata de uma pessoa que tem uma autoestima mais baixa e, em função disso, quanto mais subserviente ela é, menos interessante ela se torna e mais insegura ela fica. Um outro sabotador é o hiperrealizador. Ele está sempre buscando realizações constantes e, consequentemente, ele é um refém dos resultados. Ele não consegue valorizar o processo, mas ele sempre precisa ter um resultado. Ele precisa ser o melhor em tudo, ele é altamente competitivo, ele fica prisioneiro de uma imagem. Um outro sabotador, gente, é o hiperracional. Ele nunca entra em contato com as suas emoções e muitas vezes ele bloqueia o seu pleno funcionamento e ele está sempre a serviço da razão. E com isso ele pode ter muita dificuldade com relacionamentos interpessoais, porque por conta dele estar o tempo todo racionalizando, ele pode desenvolver uma incapacidade não só de lidar com as próprias emoções, mas também de desvalorizar os motivos dos outros, fazendo com que ele tenha um nível menor de empatia. Os outros 3 últimos sabotadores são o inquieto. O inquieto, ele está o tempo todo precisando fazer alguma coisa. A gente vai pensar que isso é muito comum em pessoas que são workaholics, pessoas que são viciadas em trabalhar. Mas essas pessoas, elas podem lá na frente ter um processo, por exemplo, que a gente pode desenvolver mais num outro vídeo chamado de burnout, e elas podem ter um processo de fadiga, porque elas estão extremamente ocupadas o tempo inteiro e muitas vezes com a dificuldade de entrar em contato consigo mesmas. Quem é o controlador, gente? O controlador, ele assume responsabilidades, ele está o tempo todo dirigindo, organizando e ele é altamente centralizador. Por conta disso, ele também nunca consegue descansar, muitas vezes ele não se sente realizado, ele não confia na capacidade do outro de colaborar e aí no caso de um trabalho em equipe, o que vai acontecer? A equipe fica insegura, a equipe nunca é testada no melhor das suas potencialidades e essa pessoa fica sobrecarregada de trabalho. E por último, a gente vai falar do esquivo. Quem é o esquivo? O esquivo é aquele que foge, aquele que tem medo, né, de si mesmo, é aquele que tem medo do confronto, é aquele que não acredita no seu potencial e ele sempre foge das tarefas difíceis, dos conflitos, né? Como se fosse possível a gente passar pela vida sem a gente lidar com as nossas questões e com os nossos conflitos. Então, assim, gente, esse vídeo é para finalizar o processo dos sabotadores internos, lembrando que são dicas, né? São dicas para que a gente pare, pense, veja os outros vídeos, dá uma identificada para entender melhor como eu estou funcionando e como eu posso estar me bloqueando. E aí, se precisar de mais ajuda, se precisar de mais dica ou se tiver uma sugestão de um tema, conversa aqui com a gente.